Bom dia, segunda-feira, 5 de setembro de 2022, uma semana recheada de pesquisas na Bahia. Já já a gente vai falar disso, que é nosso assunto principal, aí nossa manchete de hoje. Mas na sexta-feira, o noticiário brasileiro girou em torno do atentado contra a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. Afinal, foi praticado por um homem que nasceu no Brasil, embora de brasileiro não tenha quase nada, né? Foi para lá, vive lá desde 6 anos de idade na Argentina, nem é filho de brasileiros. Mas hoje domina as manchetes de jornais brasileiros, dos principais jornais brasileiros, o acontecimento no Chile, que é a rejeição à nova Constituição, que teve um plebiscito, teve a Assembleia Nacional Constituinte, elaboraram uma proposta de constituinte, mas parece que ela avançou muito além do que desejava a maioria da sociedade chilena e foi rejeitada num plebiscito ontem. Manchete do Globo: Chile rejeita projeto da nova Constituição e vive impasse. É também a manchete da Folha de São Paulo, e a Folha detalha um pouco mais, e eu vou ler aqui. Chile rejeita nova carta e entra em fase de incerteza, é a manchete. População vota contra texto elaborado por Assembleia Constituinte em derrota para o governo de Gabriel Boric. O presidente do Chile, de esquerda, era defensor da mudança pela nova Constituição ser aprovada, mas a rejeição foi ampla. 62% dos chilenos disseram não e 38% disseram sim. Entre os pontos controversos da nova carta, diz aqui na capa da Folha de São Paulo, estão a afirmação de que o Chile passa a ser um Estado plurinacional, reconhecendo a autonomia de indígenas sobre suas terras, a aprovação de uma lei de aborto que considera apenas a vontade da mulher e a proteção ampliada do meio ambiente, o que desagrada interesses do setor minerador, que é fortíssimo no Chile. A economia do Chile gira em torno, principalmente, da mineração. No jornal Estado de São Paulo está também em destaque: chilenos rejeitam nova Constituição. Porém, a manchete mesmo é essa: explode o total de processos contra pesquisas eleitorais. E aí a gente entra no nosso assunto de hoje, principal. Número de ações salta 582%. Pesquisas eleitorais entraram na mira de partidos políticos, aponta levantamento feito pelo Estadão. O total de ações na justiça contestando pesquisas eleitorais subiu de 73 em 2018 para 498 ao longo deste ano, que representa uma alta de 582%. Ou seja, não chegou a haver 100 contestações e agora já está aí à beira do 500. Por que as pessoas questionam tanto pesquisa eleitoral? Porque elas também são usadas, né, para manipulação, sim. Pesquisa é uma coisa feita com base científica. Pesquisa funciona. Os candidatos lançam mão de pesquisas para balizarem suas ações, suas campanhas e tudo. Agora, é lógico que também, como qualquer outro instrumento, haverá aqueles que vão usar as pesquisas, contratar pesquisas para fabricar pesquisas, né? Contratar empresas para fabricar pesquisas. E, além do mais, na eleição se dá também uma batalha jurídica permanente. Se faz tudo para tirar do ar coisas colocadas pelo adversário, independente de estarem corretas ou não. E, falando de pesquisa, na Bahia, essa semana, estão previstas nada menos do que 6 pesquisas. No dia 4, o Instituto Veritar Verdade, que foi ontem, dia 4, né? Teve um resultado de pesquisa que eu não encontrei. Não sei, o próprio... Era ele também quem pagava. Então, eu não sei onde saiu esse resultado. Mas hoje, o Real Time Big Data, que é a empresa contratada pela Rede Record para fazer pesquisas nacionais e estaduais, divulgou o resultado, um resultado que deve aí preocupar o ACM Neto, a campanha do ACM Neto. Já eu dou os números. O Paraná Pesquisas sai no Bahia Notícias amanhã. Tem também o Instituto França de Pesquisa, que também tem data marcada para amanhã divulgar a pesquisa, não sei onde será.
À tarde, novamente, vem com a pesquisa Atlas Intel amanhã. Nessa, o Jerônimo já deve estar bem lá na frente do ACM Neto, né? Pelo andar da carruagem das pesquisas anteriores. E Séculos publica no Informe Baiano, no dia 7, quarta-feira, feriado da Independência, também uma pesquisa eleitoral. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 pesquisas na Bahia de ontem, domingo, até quarta-feira. Bom, então a pesquisa que está aí enfocada na nossa manchete de hoje é essa. Governo da Bahia, pesquisa mostra ACM Neto com 49%, Jerônimo com 24% e João Roma com 9%. O que esses números representam comparados a as pesquisas anteriores? Real Time Big Data não teve pesquisa em agosto, teve em julho, mas os números batiam também com a ACM Neto com mais de 50%, como outros institutos de pesquisa disseram. Na pesquisa que eles tinham antes, era 56-18 para a ACM Neto. Agora a ACM Neto caiu de 56 para 49, uma redução aí de 7 pontos, e Jerônimo subiu de 18 para 24, uma subida de 6 pontos. Então, a diferença, que era de 38, passou para 25. Redução de 13 pontos percentuais. É uma redução significativa. E o João Roma, 9, né? 9 mais 24 do Jerônimo dá 33, ainda longe dos 49 de ACM Neto. A ACM Neto ainda conseguiria vencer a eleição no primeiro turno. Continuando aqui, os dados, tem também a estimulada, dá 30 a 13 a 5, né? ACM Neto 30, Jerônimo 13, João Roma 5. E entre os votos válidos, ou seja, sem nulos ou brancos, a ACM Neto tem 60%, suficiente para uma vitória em primeiro turno. Porém, se os números continuarem a mudar com essa rapidez, é tempo suficiente nesse mês de campanha que resta para ocorrer uma virada ou uma situação em que haja um segundo turno e aí os dois vão disputar ali pau a pau, que evidentemente isso é tudo que a ACM Neto não quer, né? Porque o segundo turno a coisa pega uma pressão diferente, um contra o outro ali. E não há dúvida de que há uma preocupação no comitê de ACM Neto com isso. Por que eu falo que há uma preocupação? Porque a campanha... Aqui os números do... Deixa eu só mostrar aqui os números anteriores do Real Time Big Data. Olha, foram esses aí, 56-18 e 10 para o João Roma e 1 para o Kleber Rosa. Agora... Sim. Agora 49-24 e 9 para o João Roma. O João Roma caiu 1%. Mas, como eu ia dizendo, a campanha na propaganda eleitoral do ACM Neto mudou muito nesses dias. Os candidatos receberam textos prontos da equipe de marketing, com frases curtas, a coisa elaborada ali para passar uma mensagem bem clara e bem direta, e tanto é que vários candidatos aparecem repetindo a mesma fala. Foram elaboradas 3 ou 4 e distribuídas para os candidatos a deputado estadual e federal, e eles aparecem na tela repetindo aqueles praticamente slogans contra Jerônimo. Se Jerônimo estava morto e enterrado, seria de se estranhar toda essa ênfase, essa veemência em concentrar os ataques nele. Mas está aí a primeira pesquisa que já mostra uma redução significativa da diferença, sem contar aquela da tarde, né, que é altamente questionada. E fica aí claro por que é que resolveram bater tanto assim em ACM Neto. Acendeu a luz amarela, com certeza, no comitê de campanha
de ACM Neto em relação ao crescimento nas pesquisas do Jerônimo, candidato do PT. Continuando aí nas manchetes de jornal, temos no Distrito Federal essa notícia. Eu vou falar agora aí de um instituto que nunca mencionei aqui, faz pesquisa específica para o Correio Brasiliense, Instituto Opinião, mas é só porque ele traz algo que a gente tem visto aí também se desenhando, que é uma diminuição da diferença entre Lula e Bolsonaro. Em São Paulo isso aconteceu. No Distrito Federal, o Lula estava na frente na pesquisa anterior. Tinha 39 contra 36, contra 37 de Bolsonaro, arredondando. E agora, o Lula caiu para esses 29, 30, né? 39 caiu para 30. Caiu 9 pontos. E o Bolsonaro, de 36, foi para 41. Isso parece que vem ocorrendo em outros estados importantes, porque ocorreu em São Paulo. E mostra uma tendência também desses dias iniciais de campanha. Assim como os candidatos de direita cresceram no Rio, em São Paulo caiu mais de 10 pontos a diferença entre Haddad e o candidato bolsonarista lá em São Paulo. Caiu bastante. No segundo turno, o candidato bolsonarista Cláudio Castro criou uma vantagem, uma distância de 7 pontos percentuais em relação a Marcelo Freixo, apoiado por Lula, que ganhava dele em segundo turno por 1 ponto de diferença, mas estava na frente, agora está 7 pontos atrás. Em Minas Gerais, o Zema, que está mais próximo, não está fazendo campanha ao lado de Bolsonaro, mas está mais próximo de Bolsonaro. E enquanto o adversário dele, Alexandre Calil, é apoiado por Lula, e o Zema ampliou a distância sobre Alexandre Calil. Então, nos 3 maiores colégios eleitorais, a direita avançou nesse momento da campanha, nesse momento inicial. E essa pesquisa do Distrito Federal caminha também nessa direção, de mostrar isso. Um salto de Bolsonaro e a criação de uma vantagem. Eles estavam praticamente empatados. Volto a dizer os números. 39 a 37. Mas Lula estava na frente. E agora Bolsonaro tem uma vantagem aí de 10, 11 pontos percentuais. 41 a 30. Então, estão caminhando também nessa direção os números em geral por esses dias. Saiu pequenininha aqui a manchete do jornal Correio que eu queria mostrar. Mas vamos a ela aqui, que é: a briga entre torcedores deixa 3 em estado grave na Bahia. Ver se ampliar aqui eu consigo. Aqui, ó. Briga entre torcedores deixa 3 em estado grave. Em campo, Vitória só empata e fica em situação ruim. O Leão não saiu do 0-0 com o ABC no Barradão e ainda teve a briga para criar esse problema que ainda é frequente nos campos de futebol, né? Infelizmente. Mas na sociedade brasileira nossa, né, que a briga está virando uma norma, não é de se admirar que isso chegue aos estádios também. O Jornal à Tarde traz ainda uma manchete contra a ACM Neto. Fortuna de Neto cresce 5.000% em 4 mandatos. Não está denunciando nenhuma ilegalidade, nenhuma irregularidade, mas incomoda, né? Aquela exposição, aqui, ó, evolução patrimonial da ACM Neto. Em 2012, como prefeito de Salvador, ele declarou 13 milhões. E agora, em 2022, como candidato a governador, 41,7, quase 42 milhões. E se for partir lá do início mesmo,
ainda o crescimento é maior. Nos últimos 15 anos, esses 5 mil são dos últimos 15 anos, e eles começam falando que em 2006, quando disputou a eleição pela segunda vez e se reelegeu deputado federal, esse patrimônio era de 820 mil. Já como prefeito chegou a 13 milhões e agora, como candidato a governador, 41,7 milhões. Todos sabem que a ACM é sócio de Empresas da Família, que é um grupo empresarial, e é daí que vem sua fortuna, né? Não está querendo dizer aí essa manchete que a ACM Neto roubou os cofres da prefeitura, por isso tem esse dinheiro todo. Não entra nesse mérito. Mas, obviamente, é a tal história de incomodar, de criar divulgar fatos que incomodam a campanha do ACM Neto. Não tem aí nenhuma invenção, mas essa manchete você não veria no Correio, evidentemente, que é um dos negócios da família do ACM Neto. Ministro do STF suspende a aplicação do piso nacional da enfermagem. Essa é uma das principais notícias esses dias, desde ontem no Brasil, porque o ministro Luiz Roberto Barroso tomou essa decisão que afeta a categoria desses profissionais de saúde, da área de saúde, que não são os médicos, são os que estão abaixo. O piso salarial nacional da enfermagem, que foi aprovado pelo Congresso, foi sancionado pelo presidente, mas foi suspenso pelo Luiz Roberto Barroso por um período, atendendo a uma ação da Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços. Desde que o piso foi aprovado, várias entidades da área, as santas casas, prefeituras, governos em geral e também instituições particulares começaram a dizer que não tem condição de pagar esse piso, que está alto demais. E, por isso, houve ação no STF para questionar essa decisão do Congresso. E nessa ação, temporariamente, o piso foi suspenso por decisão do Luiz Roberto Barroso. Mas foi dado um prazo de 60 dias para entes públicos e privados da área da saúde esclarecerem qual é o impacto financeiro desse piso salarial, os riscos para a empregabilidade no setor e até mesmo a eventual redução na qualidade dos serviços. Porque, inclusive, várias entidades aí ligadas à área disseram que teriam que demitir. Né? Se demite, reduz a qualidade da prestação do serviço, é claro. Mas ao final desse prazo de 60 dias, com as informações, o caso vai ser reavaliado pelo Barroso. Veja, ele não acabou com a vigência da lei. Ele deu uma suspensão temporária para que o caso seja discutido, avaliado. Entendeu? Não há uma suspensão definitiva da lei, uma suspensão provisória para que haja essa discussão. Na ação foi questionado o seguinte: a regra que define remuneração de servidores, porque, é claro, estão envolvidos aí não só particulares, mas também servidores públicos, é de iniciativa privativa do chefe do executivo. E aí a iniciativa não foi do executivo, essa iniciativa veio do legislativo. Qual é essa lei que está sendo questionada? O piso salarial nacional para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. Enfermeiros teriam um piso de 4.750. Bora combinar que não é nenhuma fortuna e que não há como duvidar ou questionar que esses profissionais mereçam ganhar esse piso. É ou não é? Não é nenhuma fortuna. E os técnicos teriam 70% desse piso, enquanto os auxiliares de enfermagem e as parteiras, 50%. Ou seja,
menos de R$ 2.500. O que não chega a ser, o que praticamente é apenas 2 salários mínimos. Então, não é muito dinheiro, né? É claro que não é muito dinheiro. E é claro que esses profissionais precisam ganhar isso. Uma das grandes tragédias econômicas e sociais do nosso país é justamente a gigantesca defasagem salarial que existe. É que as pessoas têm seus trabalhos, seus empregos formais, mas ganham salários que dão para muita pouca coisa. E isso prejudica a economia toda, prejudica individualmente essas pessoas, mas prejudica a economia como um todo, porque os salários são muito baixos. Essas pessoas têm pouco poder de consumo por conta disso. E aí, essa decisão, que estabelece um piso que não é grande coisa, está sendo questionada e dizendo que vai quebrar todo mundo por causa do pagamento desse salário. Esse piso nacional vale para contratados sob o regime da CLT e para servidores das 3 esferas, União, Estados e Municípios e autarquias e fundações. Foi aprovado em julho pelo Congresso Nacional e a categoria, segundo os dados da Agência Brasil, emprega 2,6 milhões de trabalhadores. Então, o Luiz Roberto Barroso disse que é preciso fazer um esclarecimento para ver como é que faz para aplicar essa lei, se aplica mesmo, que pode ser que seja suspensa. E, na decisão, o ministro do STF disse que o Legislativo aprovou o projeto, o Executivo sancionou sem cuidarem das providências que viabilizariam a sua execução, como, por exemplo, o aumento da tabela de reembolso do SUS à rede conveniada. Realmente, todo mundo sabe que a tabela do SUS paga muito pouco aos hospitais, aos prestadores de serviço. E aí, estabelecer agora um aumento assim grande de despesa, não há dúvida de que gera um desequilíbrio que pode ser incontornável para essas instituições. Mas é preciso achar uma solução, porque as pessoas não podem eternamente ficar condenadas a ter um salário que é indigno. É um salário que não corresponde à importância, à grandeza do trabalho que é feito pelas pessoas. E não é só salário na área da saúde, não, trabalho na área da saúde, outros tantos trabalhos, todo trabalho é digno de ter um salário decente. E é preciso caminhar nessa direção. Acho que se essa lei for definitivamente suspensa, será uma perda, um retrocesso. O presidente da Câmara disse que vai se mobilizar a favor. Podem contar comigo para continuarmos na luta pela manutenção do que foi decidido em plenário, disse o Arthur Lira. E o relator do projeto no Senado, o senador Fabiano Contarato, disse que os médicos têm piso salarial 4 vezes maior que isso. E é o piso só. E o judiciário jamais vetou. Então é aquela velha história. Esses profissionais estão agora requerendo esse piso, que não é grande coisa, volto a dizer, são o lado mais fraco e aí eles não vão conseguir? Não é possível. Os médicos podem ter um piso 4 vezes maior e eles não podem ter esse. Então, o Fabiano Contarato diz que os enfermeiros conquistaram a duras penas esse direito por decisão do Poder Legislativo e do Poder Executivo em ampla e democrática mobilização. E realmente isso é uma história que levou anos aí havendo essa tentativa de conseguir esse piso, né? E é claro que eles estão também mobilizados, estão aí, eu vi a manchete aí no Bahia.ba, que os enfermeiros estudam fazer greve por conta da suspensão desse piso salarial. E é claro que não vai parar por aí a história, muita coisa ainda deve acontecer. Uma boa notícia divulgada pela Prefeitura de Feira de Santana é a instalação de laboratórios de ciências e matemática nas escolas municipais. 144 escolas, se eu não me engano, são 220 escolas, é algo mais, um pouco mais que 200, então 144 ganhando laboratórios de ciências e matemática. Será, com certeza, um progresso, um avanço para a educação tão combalida do município de Feira de Santana. A secretária Naci Paim fala que a instalação desses laboratórios vai tornar as aulas mais atraentes e motivadoras, com certeza. Porque esse é um problema da escola, né? Afasta os alunos por trazer aulas muitas vezes
chatas, cansativas, sem graça, e fazem com que os alunos desejem estar em outro lugar. E não era para ser assim, porque aprender é bom, aprender é ótimo. Se a gente não tivesse aprendido um monte de coisa, estava vivendo ainda nas cavernas. Vamos então terminando por aqui nessa segunda-feira. Amanhã estaremos de volta e conto com a sua audiência, com sua curtida, seus comentários e compartilhamentos. Um abraço para você e até lá.